As facetas cerâmicas e as lentes de contato dental são lâminas bem fininhas que restauram e restabelecem a forma estética e função dos dentes. Elas são indicadas para tratamentos de anomalias de forma e volume, alteração de cor, fraturas e realinhamento da dentição, entre outros. Mas, de alguns anos para cá, a aplicação desses recursos tornou-se intensa. E quem vai conversar conosco sobre as indicações e contraindicações das facetas e das lentes de contato dental é a dentista e professora do curso de graduação e pós-graduação de odontologia da PUC Minas, doutora Andréia Salvador de Castro. Bom dia, doutora Andréia. Bem-vinda ao Manhã da Piedade. Bom dia a todos. Muito prazer poder participar e contribuir com vocês com essas informações tão relevantes no momento atual. Muito obrigada. E a gente agradece muito a senhora ter parado o seu tempo para conversar um pouquinho conosco. É uma alegria para nós e uma honra. Doutora Andréia, primeiramente, qual é a diferença entre facetas e lente de contato? São a mesma coisa? Na verdade, hoje, na mídia, está usando como o mesmo tempo. O termo lente, ele surgiu com o objetivo de falar que não teria nenhum desgaste no dente, igual uma lente de contato, né, que a gente acrescenta nos olhos. Então, assim, esse termo foi usado para isso, que você não faria nenhum desgaste e colocaria um material ali para recuperar a estética do dente. Só que hoje as lentes, mesmo com um pequeno desgaste, que a gente fala que pode ser em torno até de 0,1 milímetros, a gente considera como lente de 0,1 até 0,7. Então, existe um desgaste. Quando falamos em faceta, acaba que a gente está se referindo a ter um desgaste maior naquela estrutura dentária pela situação clínica específica do caso. E segundo o que a senhora tem visto, as pessoas estão exagerando no uso dessas lentes e facetas? Muito, muito. Essa é uma grande preocupação nossa na universidade, dentro do nosso curso, né, tanto de pós-graduação em dentística, que abrange essa parte de estética, como na graduação com os alunos, o nosso departamento, a gente tem que discutido muito sobre isso. Como que a mídia tem influenciado, sabe? E alguns profissionais, sabe, têm exagerado na indicação. Por quê? O que nós temos que pensar? O que a gente ganhou muito com a nossa odontologia foi a preservação dos dentes, né? Os nossos avós, a gente falava, a gente já tinha em mente que eles iriam usar dentadura. Hoje não. As pessoas idosas estão preservando os dentes. Se você começa num paciente jovem, já desgastar o dente sem necessidade, sabendo que a longevidade da nossa população é hoje 80, está com expectativa até de 90 anos, como cortar um dente de pacientes jovens aos 20, 30 anos e ter uma saúde bucal lá no futuro, tá? Então, hoje as mídias estão, né, dentro das redes sociais, com os influencers, principalmente os influencers, os blogueiros, eles colocam situações e muitas vezes o paciente não tem essa informação. Cabe ao profissional de saúde alertar e mostrar o que vai ser, o desgaste que vai ocorrer e os riscos daquilo ali, entendeu? Porque todo trabalho odontológico, por mais bem feito que seja, um dia ele vai ter que ser trocado. E o nosso dente, se nós cuidarmos bem, né, tiver uma preservação, manutenção, a gente pode conservar ele da mesma forma para o resto da nossa vida. Doutora André, é engraçado a senhora falar isso, né, da longevidade, que eu sou de uma geração que as pessoas tinham dor de dente, a gente tinha cárie. Já os meus filhos, o meu caçula tem 22 anos, eles nunca tiveram uma cárie, eles nem sabem o que é dor de dente. Pois é. Não Olha é? que Pergunto para a maravilha. senhora, andou passando umas fotos aí, tem umas lentes de contato, umas facetas, que fica com uma cor muito exagerada também. Quais são os riscos de usar as lentes de contato, além disso que a senhora falou, né? Do desgaste do dente, o dente fica mais suscetível, mais enfraquecido? Sim, quando você faz a lente, quando você faz esse trabalho estético da forma correta,
você ainda tem os riscos, né? Porque todo material restaurador vai ter a durabilidade e tal. E o que a gente tem visto hoje na internet, que todo mundo está se aventurando a fazer esse trabalho e às vezes não tem a expertise, não está preparado, né? Não é especialista naquela área. E aí, o que acontece? Nós estamos vendo os trabalhos com sobrecontornos que está trazendo problemas gengival. Hoje, um índice de retratamento, né, em relação às lentes, tendo que trocar esse tratamento, essas facetas de cerâmica, está sendo muito grande, sabe? Por causa de problema que tem trazido para a saúde do periodonto, que é a saúde da nossa gengiva. E isso é muito perigoso. O problema da saúde da gengiva pode até trazer problema para o coração, não é? Sim, a gente sabe que toda a saúde bucal está toda interligada hoje, né, com o nosso corpo. É tanto que hoje a odontologia hospitalar é uma odontologia que está crescendo muito por causa disso. Mas, assim, o problema da saúde, quando você tem um material que não é colocado da forma correta, com excesso, com sobrecontorno, né, que fica mais com vários defeitos. O que acontece? Pode trazer tanto problema de recidiva, dar uma cárie, né, porque vai acumular o biofilme, que é o sujo, entre aspas, vai causar uma irritação na gengiva, aí uma inflamação na gengiva pode levar a uma perda óssea. São várias consequências que pode ter. Um tratamento só deve ser realizado se ele é realmente indicado e se também não existe uma outra opção mais conservadora. E hoje nós sabemos que para pacientes jovens, a gente tem uma opção mais conservadora para corrigir algumas formas, que são as resinas. Doutora, as facetas e as lentes, né? Sempre é necessário fazer o desgaste dos dentes? Olha, a porcentagem dos casos que você não precisa fazer o desgaste é muito pequeno, tá? Essa porcentagem está relacionada com aqueles pacientes que têm os dentes que nascem com a forma menorzinha, pequeno, tá? Está relacionado com aqueles dentes que às vezes você consegue acrescentando, dando um volume na frente, não causar problema, porque eles são um pouquinho mais para dentro, mas esses casos são raros, tá? Não é a maioria. Se você pegar, até fazer uma consulta como leigo na internet e ver os casos, sempre na hora que você observar, você vai ver que tem um desgaste, mesmo que seja um desgaste mínimo. Quando é um desgaste mínimo, feito por um profissional que tem aquela indicação, ok, é um trabalho estético maravilhoso que surgiu e tem trazido, assim, aumentado a autoestima das pessoas, entendeu? Resolvido questões estéticas que era difícil para a gente resolver antes, mas não dessa forma exagerada, não dessa forma que está sendo feito onde mais é menos, entendeu? Tá sendo, Entendi. o conceito é esse, o mais é menos nesse caso. Entendi, claríssimo. Doutora André, como que é a manutenção? A senhora falou que às vezes coloca mal colocado e acaba juntando alimento ali, fazer uma asepsia perfeita, uma escovação perfeita, a pessoa não consegue fazer às vezes. Como que é a manutenção disso? As facetas, né, como toda, mesmo sem faceta, né, a saúde bucal, para você ter uma boa manutenção, para você ter uma boa saúde, né, você tem que estar sempre fazendo a manutenção no dentista. Quem tem as facetas, ele também vai ter que estar fazendo aquela manutenção. Mas é muito importante saber que aquela manutenção naquele paciente com faceta, existe alguns diferenciais, até de materiais que não podem ser usados, né, em cima daquele material. Por exemplo, você não pode, dar um exemplo, um jato de bicarbonato você está usando na linha de união, por exemplo, entre uma faceta de porcelana e o dente, né, porque você pode comprometer aquele trabalho ao longo do tempo. Então, essa manutenção é importante para o dentista também, estar conferindo se as facetas não estão causando nenhuma inflamação, se o paciente está fazendo a higienização ideal, né, naquele local ali onde foi inserido aquele trabalho, né? Ver se não tem nenhuma recidiva, não está dando alguma infiltração. Sempre a manutenção é importante, gente, independente de ter um trabalho protético ou não, tá? Lente de contato é para sempre? Quanto tempo dura? Não. Qualquer trabalho protético hoje na odontologia, que a literatura nos mostra, a gente tem uma durabilidade de 8 a 9 anos. Tá? Mas isso é uma média quando se faz. É lógico que a gente tem trabalhos que duram 20 anos, tem um trabalho que dura maior. Então, se você pensar num paciente jovem, tá? Vamos colocar que vai ter uma durabilidade boa, então vai ter uns 15, 20 anos. Se você colocar que o paciente, por exemplo, colocar os 20 anos, igual a gente tem visto aí, né? Aos
30, 35, ele já está tendo que trocar. Depois ele vai ter que ter uma outra troca. E todas as vezes que você troca uma restauração, a não ser as facetas, que você faça uma troca com o laser, que é um procedimento caro para você poder tirar, não é todo consultório que tem acesso ao laser, que aí você vai tirar a faceta sem nenhum desgaste. Sempre que você está trocando uma restauração, acaba você desgastando mais um pouquinho no dente. Então, a gente cai num ciclo que na odontologia a gente tenta correr dele, que é o ciclo do retratamento. Fica só retratando, retratando, entendeu? Entendi. Então, hoje a gente tem que pensar muito nesses pacientes jovens, na real necessidade deles estarem fazendo esses desgastes nos dentes, tá? Doutora Andréia, aquelas pessoas mais idosas, assim, vou falar 60 anos, não está tão idosa ainda, mas que já teve um desgaste muito grande nesses dentes, principalmente os dentes de baixo, da frente, tem pessoas que têm um desgaste grande. A faceta é uma solução para esse desgaste? É uma excelente indicação, tá? Mas todo o tratamento, até falar generalizado, né, Claro. para toda situação, não. Mas a faceta, eu sempre brinco, sabe? Às vezes você já tá nas 50, tá com 60 anos, tal, já trocou várias restaurações, aquelas restaurações já estão ficando manchadas, seus dentes estão desgastados. A faceta vai te dar um recurso muito bacana. O que a gente tem questionado é esse tratamento em pacientes jovens e sem necessidade. Mas quando tem necessidade, os pacientes, tanto mais velhos como mais novos, sendo uma boa indicação, é um excelente tratamento. Não da forma que está sendo colocada, infelizmente. Lembrando sempre, né, gente? A gente está conversando aqui, mas precisa de olhar com o profissional que tem expertise, que estudou para isso, que fez o curso para isso, para a gente não cair, ver essas coisas que a gente vê por aí, né? Aqueles dentes que parece que passou corretivo. Assim também, doutora, a gente vê na internet kits de comprar faceta, né? Quais esses riscos, né? Como que funciona isso? Aí, esses kits, pensa bem, você vai colocar um negócio que, quando você faz a faceta, você faz um preparo no dente, quando é necessário, né? Você vai fazer aquele preparo, vai moldar, vai vir uma coisa própria, encaixada certinho ali no seu dente. Imagina você comprar um negócio que vai ter que adaptar, sendo que vários dentes têm várias formas diferentes. Aí o problema é mais complexo ainda, sabe? Aí os riscos são bem maiores. Eu acho que as pessoas hoje, eu acho a estética muito importante. Eu acho os recursos de estética uma coisa maravilhosa, mas eu acho que nós temos que estar atentos à nossa saúde. Saúde com estética são duas palavrinhas que têm que andar junto. E isso, sempre que procurarmos um profissional, a gente tem que ver assim, ele está preocupado com a minha saúde e com a minha estética. Ele não pode estar sempre preocupado com a minha estética e não preocupado com a minha saúde, tá? Isso é muito importante, essa diferença. É verdade. Sempre a saúde em primeiro lugar, né, doutora Andréia? E aí a estética joia, lindo tá com os dentes lindos, branquinhos, mas a saúde sempre em primeiro lugar e um bom profissional. Sim, lógico, lógico. Uma pessoa consciente, né? Eu falo que até nas faculdades, nos cursos de pós-graduação, sabe? Excelentes cursos que nós temos aqui em Belo Horizonte, na Católica, a gente tem excelentes cursos. E, assim, é sempre voltado até para uma população que às vezes fala que aquele processo, aquele atendimento é inacessível, ele pode às vezes fazer, sabe? Mas, assim, com a indicação correta, sabe? Porque muitas vezes já aconteceu, na hora de nós explicarmos para o paciente, mostrarmos para ele, olha, vai ser feito esse desgaste, vai ser acontecer, ele falar assim, não, se for assim, eu não quero, eu prefiro preservar o meu dente porque a minha estética não me incomoda tanto, é porque eu ouvi falar na internet. Então, olha como que é importante esse acolhimento, essa conversa com o paciente, explicar os riscos e as vantagens e desvantagens de todos os procedimentos realizados na boca dele. Claríssimo, doutora André, entendi tudo, de tudo que nós falamos. Tem alguma coisa que a senhora gostaria de deixar registrado que a gente não tenha falado? As suas considerações finais. As minhas considerações finais, gente, é essa, sabe? Vamos nos pautar sempre na saúde, existem profissionais maravilhosos, sabe? Vamos pautar na nossa estética, que é importante, mas vamos pensar
a longo prazo. Não vamos cair no modismo, não, né? Porque modismo, quando a gente tem um modismo que tem retorno, né? Eu pinto meu cabelo de azul, tá na moda, mas depois ele vai voltar ao natural. Pensem bem, esse modismo da faceta, eu cortei meu dente, acabou, é irreversível, tá? Então, assim, converse com o seu dentista, converse com aquele profissional e esteja sempre atento à sua saúde, ok? E aí nós vamos ser felizes. Ai, maravilhoso. Doutora Andréia, seu Andréia é com I, né? Andréia. Com I, com I. Isso, gente, então é o seguinte, o Instagram da doutora Andréia tá aqui na tela, @Andréia Salvador Castro. Entra lá, curte, compartilha. Doutora Andréia, muito obrigada. Deus abençoe muito o seu trabalho, viu? Eu que agradeço, e nós lá da Universidade Católica, né, e tanto no meu consultório como na universidade, estamos ali para acolher quem tiver alguma dúvida e tal, estamos sempre à disposição. Muito obrigada. Muito obrigada também. Deus abençoe. Até. Um Feliz Natal para a senhora. Para vocês todos, gente. Feliz Natal para vocês e um ótimo ano novo.